tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje vamos falar sobre da continuidade no estudo da Lei do Triunfo. Sou Daniele Mello. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já curta, já sabe? É como bater na porta da pessoa. Dá uma curtida aí. Se no final das contas você não gostar, você descurte, dá um dislike. Mas a questão é como se fosse uma porta de entrada, né? Você bate na porta, então vamos ao nosso estudo de hoje. Bom, quando eu estava fazendo, né, eu parei no objetivo do livro. E eu deixei a última parte do confiança em si mesmo pra gente fazer, né? A gente estava na terceira lei, estamos ainda na terceira lei, lembrando que são 17. Eu vou recapitular as 17 aqui com vocês. Se você já pegou agora para ver, tá na pegada, você vai acompanhar. Não teve o espaço entre a última e essa. Então vamos lá. Primeira lei, Mastermind. Segunda lei, objetivo principal bem definido. Terceira lei, autoconfiança. Quarto, o hábito da economia. Quinta, iniciativa e liderança. Sexta, imaginação. Sétima, entusiasmo. Oitava, autocontrole. Nona, hábito de fazer mais do que aquilo que foi pedido. Décimo, personalidade agradável. 11ª, concentração e foco. 12ª, cooperação. 13ª, pensar com exatidão. 14ª, tirar proveito do seu fracasso. 15ª, tolerância. 16ª, regra de ouro. E aqui nesse livro, que é uma leitura pro século XXI, tem um compilado dos outros livros do Napoleão Hill, que é a Lei Universal da Força Cósmica do Hábito. E vale aqui lembrar que eu dei essa parada, eu comecei esse estudo, né? Eu peguei esse livro para reler e eu falei assim, vou reler ele com o pessoal. Por quê? Fazer disso um estudo. Então, você está participando da minha leitura do livro. Então, eu parei. Por que eu parei? Eu parei porque eu fui colocar as coisas em prática. Então, nesse meio tempo do estudo do livro, eu botei para rodar, criei um curso, né? Mesclei esse curso de meditação para ativar os chakras, para ativar a iniciativa, para ativar a criatividade. Então, ele vai trabalhando todos os chakras. A questão aqui é que eu peguei e entrei em ação. Por mais que eu já conhecesse o livro, por mais que eu já conhecesse as coisas dele, o fato de eu estar estudando, relembrando, eu assim, peraí, eu tava com aquela ideia, eu já queria fazer já há um tempão, um curso mais direto ao ponto, que é o curso de meditação, onde você pode só escutar. E aí, quando eu comecei, né, voltei a estudar isso aqui, eu comecei paralelamente a ir montando, e teve um tempo que eu dei uma parada aqui, eu dei uma parada com o livro, porque eu leio ele junto com vocês, né? Dei uma parada com o livro para colocar isso em ação. Então, retomando, né? Eu parei em confiança em si mesmo, que é o autoconfiança, né? E eu parei na parte do medo. O último vídeo, a gente fez o teste do espelho. Eu pedi para vocês irem no espelho, trabalhar isso, olhar se vocês conseguem enxergar o líder que vocês querem enxergar, inclusive um que está no livro. Lembrando que esse livro, o original dele, é de 1920. Então, você tem uma ideia e foi trabalhado 20 anos em cima das pessoas prósperas, o que elas tinham em comum.
Para você que já vem seguindo, você já está cansado de escutar ouvir isso, mas para quem está pegando agora junto comigo, né, está acompanhando desde o início, está recapitulando. Então não é algo que foi criado ontem, né? Estamos tendo mais acesso agora, né, com as redes sociais, todo mundo falando sobre isso, e às vezes você não sabe nem de onde veio. Muita coisa vem daqui. Então, eu gosto de voltar à origem das coisas. É bom trabalhar um pouco isso. Então, vamos lá. Tenha medo, mas vá em frente, né? Título. Você adquire estatura de um líder quando aprende a lidar com seus medos, porque os medos nos afastam da nossa maior força, que é o eu interior. Medo é tudo que te ameaça. Viver é escolher. A receita para capacitá-lo contra esses terríveis inimigos é confiar em si mesmo e dedicar-se continuamente no processo de autoconhecimento. A coragem não é a ausência do medo. Coragem é enfrentar o medo. Baseado nisso, não existe coragem sem medo. Eu gosto desse ponto, né? Que é esse ponto bem interessante, que eu tinha um curso antes chamado Vencendo Limites. Ele foi em 2017. E nesse curso falava muito sobre coragem, muito sobre enfrentar o medo, e o que eu mais recebia de fala das pessoas querendo ter coragem. E ter coragem como se ter coragem era o sinônimo de não ter medo. Só que se você não tem medo, você não tem coragem. Bugou um pouquinho? Por quê? Se você não tem medo de fazer alguma coisa, para que você precisa de coragem? Para que você precisa de ter essa força que é a coragem? Para quê? Para que você vai precisar disso? Se você não tem medo, você simplesmente caminha. Então, a coragem, ela está intrinsecamente ligada ao medo. E aí vem um porém muito bom pra gente. Porque se o medo é natural, se o medo é algo que nós carregamos com a gente de forma instintiva, de forma secular, de forma ancestral, nós temos medo. O medo manteve o carinha da caverna salvo. Quem não viu o desenho Scrooge, veja, ajuda um pouquinho. Mas tem uma mudança ali do vencendo o medo. Mas o medo manteve, porque te deixava alerta. Qual o predador que está vindo? Só que quando não existe mais esse tipo de predador, e o medo, você não aprendeu a se guiar sem o medo, né? A gente está aprendendo, né? Tem coisas que são relativamente novas para estar marcado no nosso DNA ainda. A gente carrega o medo. Então, o medo é uma coisa natural. Dante está dizendo que eu vou ter medo para sempre. Eu estou dizendo que se a coragem vem amarrada ao medo, se você tem medo, automaticamente você tem o potencial da coragem. Quanto maior o medo que você sente, maior é a coragem em potencial que você tem. Sacou? Bugou um pouquinho de novo? A coragem, ela tá amarrada ao medo. Eu não tenho coragem se eu não tiver medo. O medo vai sempre ter esse outro lado. Porque a gente precisa, às vezes, até de uma força para impor o nosso medo. Olha só. E essa força que você está impondo o seu medo, a uma vontade de ir em frente, você não sabe a força que teu organismo inteiro, tua mente, tua alma faz para colocar o medo em execução. É uma resistência violenta. E essa força é a força
que está sendo roubada da coragem. Entende? Então, se você tem medo, é porque você tem uma coragem potencial muito forte. Quanto mais você está vendo esse medo, maior é a tua coragem. A diferença é que você está usando toda a energia, ao invés de usar ela na tua coragem, para dar a volta por cima daquele medo, de entendê-lo. Não é de brigar com ele, é de deixar ele ir e entendê-lo e ir em frente do que você pensa. Porque uma pessoa que não precisa de coragem, ela não vai nem perceber aquilo que ela fez e que para você era super corajoso. Por exemplo, talvez para você enfrentar uma plateia com mais de 1000 pessoas seja um ato de coragem. Talvez não. Talvez para você fazer uma caminhada comprida, né? Como eu fiz a peregrinação de Santiago de Compostela, foram 30 dias caminhando, e depois eu fiz outras de 15, depois fui fazendo outras. Talvez para você isso seja coragem. Ah, tá, você caminhava todo dia, o dia inteiro, carregando tudo nas tuas costas. Para você talvez isso seja coragem. Talvez para você não seja coragem, você não precisa de coragem para fazer isso. Precisa da vontade, precisa de outras coisas, mas não tem um medo. Talvez o medo esteja em outros lugares. Há um medo talvez de fazer uma viagem sozinho. Você tem medo de fazer uma viagem sozinho, e outra pessoa viaja sozinho assim. Oi, tô viajando sozinho, sem nada. Ah, você não tem medo? Medo de quê? E outra pessoa, não, eu prefiro ir com alguém, ou eu prefiro ir num grupo, ou eu prefiro até fechar um pacote com uma agência, porque aí eu tô respaldada. Cada um tem onde tá. Então, definir que você precisa de coragem, você não precisa de coragem. Ela já tá aí. Se você tem medo, você tem coragem. É só você parar de dar força pro medo. É parar de dar alimento ao medo. Vamos continuar aqui? Napoleão Hill identificou 6 tipos de medo que fazem com que o ser humano passe a não confiar em si mesmo. Medo da pobreza, medo da velhice, medo da crítica, medo de perder o amor de alguém, medo da doença, medo da morte. Com relação a medo, eu tenho uma série de lives que eu fiz de um treinamento lidando com medo, que eu deixei disponível aqui no YouTube, tá? Procura a lista, que eu tenho uma forma, eu trato esses medos de uma forma. Aqui eu vou me ater à forma como Napoleão Hill trata esses medos, tá? Não como a forma como a Daniele lida, né? Tô comentando sobre o livro, tô estudando ele, tá? Então, lá tem uma série falando só sobre medo. São 14 lives só sobre medo. Medo da pobreza. É também o medo de endividar-se, medo de falir, nasce da tendência natural do homem em dominar o seu semelhante. É o domínio econômico. É o domínio do mais pobre, fraco, pelos mais ricos, forte. O homem, na era presente, é medido pelo seu poder econômico. A verdade é que as pessoas pobres se sentem naturalmente inferiorizadas diante de alguém com poder econômico maior. Segundo Hill, nada há que proporcione mais sofrimento e humilhação do que a pobreza. Há o aspecto da dependência, de precisar do outro, que é uma situação humilhante. Uma das situações mais degradantes é o temor que muitos desempregados sentem pelos seus patrões, gerando um estado de submissão. A desigualdade social é uma realidade que assume muitas vezes estados calamitosos em muitas sociedades. Para muitos, dinheiro é sinal de felicidade e a sua falta em contrapartida é um motivo de infelicidade. Quero abrir um parênteses da Daniele aqui, tá? Quando ele fala o medo da pobreza, que ele está falando dentro do contexto dele, ele está falando do sentimento de escassez.
não é você ter dinheiro, ter poder econômico ou não, mas aquele sentimento que você se sente inferior por não ter. Porque isso vai muito de como você se sente com relação. Tá, você tem uma certa estabilidade financeira, não é rico, não é abastado, mas não pode dominar o mundo, mas também nem é isso que você quer. Não há o sentimento de falta. Essa pobreza é uma pobreza que eu sinto falta, é uma pobreza onde eu sinto que eu não sou capaz, né? Esse medo é o medo que eu não sou capaz de me sustentar. E isso te inferioriza perante a você. E isso vai te sujar, né? Aí eu tô abrindo meu parênteses aqui para explicar o sentido desse texto. Medo da velhice. Tá, antes daqui, onde está o teu sentimento de escassez? Né? Já que a gente está falando do medo, onde está o teu sentimento de escassez? O que você sente que pode faltar? Sabe? Se aquilo ali quebrar, você não vai ter como repor. Sabe? Não sei se você gosta de vinho ou você gosta de café. Eu gosto de café e às vezes tinha época que eu comprava, quando eu viajava a trabalho, comprava uns cafés diferentes, uns cafés especiais e eu ficava economizando. E como é que isso? Como é que isso é um sentimento, é um medo de pobreza? É um medo de escassez. Não que eu talvez achasse que nunca fosse viajar. É uma crença que eu não seria capaz de ter de novo, sendo que naquela época eu estava sempre indo para São Paulo. Eu sou do Rio, eu estava sempre indo para São Paulo, eu estava sempre a trabalho. Vira e mexe, eu estava lá, sabia? Não é uma coisa, nossa, impossível de ir, não. Né? Rio de Janeiro, pertinho. Às vezes até aqui no Rio de Janeiro mesmo comprar, mas eu gostava de comprar por lá. E aí, esse sentimento de escassez, não necessariamente, esse medo da pobreza não necessariamente tem a ver com o teu poder aquisitivo, mas aonde está esse teu medo de perder algo, né? Eu fiz um trabalho para limpar esse tipo de coisa, e de vez em quando aparece em outras situações que você não percebe. Mas aí quando você vê, não vou usar isso para não gastar. Claro que tem coisas que você, eu uso em determinadas situações, isso aqui, mas, não vou tomar esse café para não gastar. E ficava com medo de você gastar, com medo de você perder. O que tem aí na tua casa que você não usa? Não é porque ele tem, que você quer usar em um lugar especial, mas porque você não quer gastar. Que você quer ter quando precisar. Não que você vai... Não tô falando de gastar dinheiro, gastar alguma coisa que você tem que você fica... E às vezes é uma coisa boba. Como no caso do café. Né? Vamos lá pro próximo medo. Medo da velhice. Pelo jeito eu vou continuar fazendo os medos, né? Porque meu objetivo com esses vídeos é de ser 20 minutos. Porque senão você não me assiste. Medo da velhice. Está fundado na vinculação da idade avançada. Medo da velhice está fundado na vinculação da idade avançada com a decadência financeira e econômica. Lembrando que o Rio ele joga tudo para ele joga esse lado do poderio, né? Qual é como manifesta o poder? A sensação de desamparo, de solidão que é apregoado pela crença cultural também assusta. Outra razão para este medo é o declínio das forças e da saúde, o que pode tornar a pessoa dependente e sem autonomia, o que é degradante. Em muitos lares, o idoso se vê na condição de peso morto. No mundo contemporâneo, tal crendice está fadada a cair por terra
dado o fato que cresce a consciência de que o idoso não precisa necessariamente ser um velho, um inútil, e sim uma pessoa útil, produtiva e apta a cooperar com a família. Se os jovens de hoje passarem a acreditar nisso como uma verdade, como uma realidade concreta, certamente será eliminada grande parte desse medo. Existe ainda o temor do sofrimento, também erradamente associado à velhice, pela aproximação do fim da morte, que traz com ela o fantasma do desconhecido. Bom, eu vou finalizar aqui com a morte, com o medo da velhice. E no próximo vídeo, medo da crítica, medo de perder alguém, medo de doença, medo da morte. Mas deixa eu finalizar aqui o medo da velhice. Se você ainda não curtiu, curta. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva para você poder acompanhar todos. Se você não viu lá os primeiros, volta lá. Vai vendo e vai colocando em prática aquilo que você vê assim, não, eu posso colocar isso em prática, eu posso fazer isso. Vai refletindo junto. Medo da velhice. Aqui ele termina, né, falando sobre que isso vai mudar, porque a gente está colocando consciência nos mais jovens de que a pessoa com mais idade, ela continua produtiva. Só que se eu carrego, né, e aí eu tô falando mais aqui da parte que ele tá pensando que vai acabar. Não concordo tanto com ele, sim, porque quando a gente tá ficando mais velho, quando você vai conversar com alguém mais velho, né, coloca assim, uma pessoa mais velha, ela de fato, a produtividade dela vai cair. Não porque ela seja um peso morto, mas porque a produtividade que um jovem pensa, um jovem de 20 anos, né? Um jovem, eu não sou mais jovem, mas tem um jovem de 20 anos, tem um jovem de 40 anos, tem um jovem de 50 anos, jovem de 60 anos. São energias diferentes. O que eu carrego hoje de conhecimento, para eu trabalhar na minha energia, eu gasto muito menos energia e sou muito mais produtiva que eu quando eu tinha 20. E olha que eu quando eu tinha 20, tinha um dia inteiro ocupado fazendo um monte de coisa. Curso, faculdade, 2 empregos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. É uma energia diferente. Se eu envelheço, se você envelhece, nós envelhecemos querendo manter a mesma produtividade, a mesma sensação de utilidade de quando nós tínhamos 20 anos, com 40 você já está fadada a se achar uma velha, um velho. Isso aqui é mais para dar... Porque o medo da velhice, na verdade, é o medo de perder o controle e de ser dependente de outra pessoa. Porque você deixou de se cuidar, você deixou as coisas acontecerem e chegou um momento onde talvez você precise de outra pessoa e você não aprendeu a fazer essa conexão. A gente está numa sociedade que agora, por causa dessa pandemia, a gente está desconectando das pessoas e conectando de outra forma. Na verdade, ela desconectou e mostrou pra gente assim, nossa, como eu preciso da outra pessoa. Tanto que eu preciso que se eu chegar perto de outra pessoa, somos tão interdependentes que se eu chegar perto de alguém contaminado, eu posso ficar contaminada também. Claro que a gente já sabia disso, mas uma coisa é conhecer, outra coisa é sentir na pele. Né? Eu falo muito isso, que eu falo assim, não adianta você saber como funciona a lei da atração, saber como faz Ho'oponopono, como faz EFT para limpar o emocional, saber, Dani, isso que você está falando eu já sei, mas se você não coloca uma reflexão em prática e faz uma mudança real, você não sabe, você só tem aquele conhecimento, e isso a gente está vivendo, agora a gente está sentindo na pele essa história dessa história de ser interdependente. Entende? Então, esse medo da velhice é o medo de eu precisar muito do outro. E aí, o que a pessoa faz para correr esse medo da velhice? Pensa muito na aposentadoria. Eu preciso de dinheiro porque eu não posso depender de ninguém. Tô dizendo que isso está errado? Não, não tô dizendo que isso está errado. Mas que o teu plano de aposentadoria não pode ser só esse. Vivenciado pelo medo
de depender de alguém. Tem uma parte na contabilidade, na área de patrimônio líquido, né, que chama parte beneficiária, que mesmo que os fundadores da empresa, isso vai de empresa em empresa, nem toda empresa tem, mas se tiver no estatuto dela, que a parte beneficiária, ela recebe um percentual ou do lucro, ou depende do que o estatuto definir, mas ela recebe alguma coisa, né? Essa parte beneficiária recebe alguma coisa dos fundadores. Você pensa nessa parte beneficiária trazendo para a tua vida como se fosse os seus pais, são os seus fundadores. Para pensar nisso, que teus pais são os teus fundadores e que ele não é dependente de você, você é que deve tudo a eles. Por mais ruins que eles sejam, mas você, de alguma forma, deve esse respeito a eles. Só que a gente está tão acostumado que o idoso tem que se manter, tem que isso aqui, que é completamente afastado, que a gente não vê que eles são os nossos fundadores. Não só os nossos pais, mas todos os anciões. E a gente não chama mais as pessoas de anciões, já reparou? Porque quando a gente chamava de ancião, a gente entendia que eles tinham algo a ensinar. E hoje a gente vive numa sociedade, e até na época do Rio, que os anciões era descartável. Onde você estava sempre em busca do novo e você não buscava aprender com as pessoas antigas, com a vivência delas. Cara, assim, o que essa pessoa viveu? O que essa pessoa viu? Qual a visão? O que isso tem a ensinar? E às vezes a gente está tão sem paciência. E isso reflete o nosso futuro, porque no futuro a gente tem medo de ser renegado como nós renegamos. E por que renegamos? Porque a gente está tão cego dentro de uma sociedade cega com relação a isso, que a gente não respeita. Não é só respeitar de dizer que é útil, que não é útil. Por mais que ele pode querer, não tá fazendo nada. Você sentar e conversar, não precisa estar trabalhando, não precisa necessariamente estar com essa produtividade. Essas coisas assim a gente vai... Cada coisa tem o seu momento. Se ele quer, ótimo. Se ele não quer, ótimo. Mas isso eu tô falando dele para você pensar em como você vai passar isso para frente. Entende? E como você vai ver essa pessoa e como você quer ser tratado nessa situação. Você pode não saber de tudo, mas tem coisas tão fundamentais na nossa vida que não depende da tecnologia que a pessoa conhece. Depende da vivência que a pessoa tem. Uma dor é uma dor em qualquer lugar. Uma vitória é uma vitória em qualquer lugar do tempo. Então, esse medo da velhice, né, colocando a minha visão sobre esse medo da velhice e também pegando o gancho dele falou de melhorar, é mais um medo. E esse medo não tá só lá no final da vida. Esse medo tá, se você tem esse medo, tá a vida inteira, porque é o medo de depender de outra pessoa, de não se dar conta sozinho. Só que nós, mesmo que você seja dependente financeiramente, não é disso que eu tô falando, tá? Entende que não é disso que eu tô falando. Mesmo que você seja dependente financeiramente, em qualquer idade da tua vida, nós dependemos de outras pessoas. A não ser que você faça tudo. A não ser que você pegue a sua água, você faça a sua luz, porque não adianta você ter dinheiro se não tiver energia elétrica para chegar. Não adianta você ter dinheiro se você não tiver encanamento e esgoto.
você vai ter que fazer. Você sabe criar uma fossa séptica? Você sabe fazer o tecido do zero, do tecido chegar depois de costurar? Não tô falando nem de costurar, tô falando de fazer o tecido. Então, quando você quebrar, nós, né, humanidade, quando nós quebrarmos essa história de eu me valho sozinha, esse medo, né, que aqui não é tanto o medo do fim, é mais o medo de eu estou nos braços de outra pessoa, estou dependente. Em algum momento da vida você foi dependente. Em outro momento, outra pessoa dependeu de você. Essa é a vida. Aceita. E não é aceita que dói menos, né? Não é aceita porque assim... É um fluxo, é um rio. Bom, vou ficar por aqui. Se você ainda não... Eu falei tudo isso, se inscreve aí, tá? Por favor, vai. O YouTube fica me mandando, isso eu tô falando todos os vídeos, o YouTube fica me mandando o seguinte, que 60% das pessoas que me assistem, né,